Bom, boa tarde a todos. Meu nome é Gustavo, sou bolsista do Liberal e o nosso trabalho ele fala sobre o processo orçamentário, previsões orçamentárias e os desvios de execução no Rio Grande do Sul. Então, cabe um adendo que, como nossa base de dados ela acabou ficando muito pequena, nós não fizemos um trabalho econométrico, nós procuramos mensurar os desvios de execução por meio de gráficos e tabelas. Então, para isso, nós nos utilizamos da bibliografia que é uma tese de doutorado do PISA, que ele era um aluno da USP, e o nosso trabalho, além de buscar mensurar os desvios, ele busca fazer uma discussão sobre o processo orçamentário do Rio Grande do Sul. Então, o que é mensurar os desvios de execução do Rio Grande do Sul? É mensurar qual a diferença do que foi realizado e do que foi previsto para as variáveis macroeconômicas do Estado, que são receita primária, despesa primária e resultado primário. Então, ele busca mensurar, se por exemplo, foi previsto uma despesa X, no final o realizado foi uma despesa maior, uma receita maior, então ele busca mensurar a diferença dos dois. E também nós buscamos mensurar os desvios de previsão das variáveis macroeconômicas do Estado, que são, e do Brasil, que são o PIB do Rio Grande do Sul, PIB do Brasil, o IPCA e a taxa de câmbio reais e dólares. Então, para começar, o processo orçamentário do Estado do Rio Grande do Sul, ele tem três principais fases, que é a fase do planejamento, da apreciação e da execução do processo. Então, o planejamento, ele busca definir metas e diretrizes orçamentárias, e ele é baseado nas leis orçamentárias do Estado, que é o plano plurianual, que ele é de médio prazo, 4 anos, e ele fixa a despesa, e ele busca falar sobre a despesa discricionária do Estado, ou seja, aquela despesa que pode ou não realizar, por exemplo, os investimentos. Aí tem a LDO, que é a Lei de Diretrizes Orçamentárias, que ela tem duração anual e ela estabelece diretrizes e prioridades para o exercício financeiro seguinte, e ele vai orientar então, a elaboração da Lei Orçamentária Anual. E vale falar que depois que foi sancionada a Lei de Responsabilidade Fiscal, a LDO ela passa a ter também um olhar mais garantir o equilíbrio fiscal do Estado, garantir que as receitas as receitas e as despesas estejam parecidas, não tenham uma discrepância e que seja um resultado coerente. Aí, por último, tem a LOA, que é a Lei Orçamentária Anual, que ela estima a receita e fixa a despesa para o Estado para o próximo ano, e ela é condicionada então ao que foi definido pelo Plano Plurianual e pela LDO, que foi, então eles, nas leis anteriores eles falaram, vamos gastar tanto, desse jeito, e a LOA então, que é elaborada pelo Executivo, por um órgão do Executivo, vai tentar seguir isso. A segunda fase é a fase de apreciação, em que o Legislativo ele vai discorrer sobre a LOA, vai votar, sancionar a lei, propor emendas, e por último a fase de execução do orçamento, do processo orçamentário, e também de fiscalização. A base de dados, então, ela é anual, de 2002 a 2016, e foi escolhido esse período porque é após a aprovação da Lei de Responsabilidade Fiscal. Porque antes disso a metodologia era diferente, então quando foi aprovada em 2000, mudou algumas coisas e por isso nós pegamos de 2002, porque a partir de 2001 já tinha a nova, então já tinham feito previsões para 2002, então começamos em 2002. Os dados das variáveis fiscais realizadas e previstas foram baseados em informações contidas então, nas leis orçamentárias, que é a LDO, a LOA e o Decreto de Programação. Nós pegamos então esses dados do site da Fazenda e do site do Planejamento do Rio Grande do Sul. Os dados dos indicadores macroeconômicos previstos foram pegos também da LDO do ano anterior, porque
para cada ano ele prever para até 3 anos subsequentes, então, os dados macroeconômicos que vão ser utilizados. E os indicadores macroeconômicos realizados foram pegos por demais campos, como o Banco Central. Aqui tem como é mensurado o desvio de execução. O desvio de execução e previsão então, o erro é o realizado no ano T menos o previsto no ano T menos 1, né? O realizado em um ano e o que é previsto no ano anterior. Aí é usado mesmo para o desvio de execução e para os desvios de previsão das variáveis macroeconômicas. Aí tem duas situações que é importante, é que se o realizado é maior que o previsto, significa que teve uma subestimação do resultado primário, teve um desvio positivo. Né? Tu planejou, previu alguma coisa e no final ela é maior. E a superestimação é ao contrário. Aí para avaliar o desvio nós também usamos o erro médio, erro quadrado médio, a raiz do erro quadrado médio, mas devido ao tempo a gente vai ficar só com os desvios que já dá para explicar bem. Então aqui é o desvio de execução da receita primária do Rio Grande do Sul. Aí nós pegamos da LDO, da LOA e do decreto de programação. É de 2002 a 2016 a série, então podemos ver que de 2002 a 2003 teve desvios relativamente pequenos. E da série de 2002 a 2007 também, com um predomínio aqui de alguns desvios negativos, que é superestimação da receita. Em 2008 tem um desvio positivo, em 2009 tem um desvio negativo grande, mas esse ano, em 2009, se deu por causa da crise econômica do Brasil, então, que afetou a economia gaúcha, então a gente acredita que essa discrepância pode ser mais por causa disso. Aí aqui, a partir de 2012, pode ver que os desvios negativos eles tendem a aumentar muito, então o que a gente pode ver é que a receita primária ela tende a ser cada vez mais superestimada de 2002 a 2016, com esses desvios aumentando cada vez mais. Né? E o desvio também é em bilhões, ou seja, menos 6 aqui, 2015 chegou a menos 6, um número que é menos 6 bilhões. Né? O desvio da despesa primária do Estado. Então, a despesa primária também, de 2002 a 2009, ele varia mais ou menos com desvios menores do que temos depois da série, salvo a crise, e eles variam também, desvios positivos e desvios negativos. Após 2009, tem 2010 e 2011, são 2 anos de desvios positivos. E então, outro que vai ressaltar é que 2015 e 2016 também tem uma deterioração no desvio de execução da despesa primária, ou seja, que a despesa está sendo superestimada para o Estado. Aí aqui temos o desvio de execução do resultado primário, e aqui a gente pode ver claramente que o resultado primário ele tem um viés de ser muito mais superestimado do que subestimado. E principalmente a partir de 2009, nós podemos ver que ele segue uma trajetória aqui que mostra uma deterioração desse resultado, ou seja, cada vez está sendo mais superestimado o resultado e ele chega a menos 4,4 bilhões né, de reais. Aí aqui estão os desvios de previsão dos indicadores macroeconômicos. Aqui o desvio é 1% ao ano. Então nós temos o PIB do Brasil, o PIB do Rio Grande do Sul e o IPCA. Nós podemos ver que o PIB do Rio Grande do Sul ele possui também desvios negativos, que aqui nos indicadores, indicadores macroeconômicos, ele significa que a autoridade ela foi otimista quanto ao resultado, quanto à previsão. E aqui também, no PIB do Rio Grande do Sul, podemos ver a mesma coisa. E como a inflação ela vamos dizer, ao contrário do PIB, né? A inflação, ter mais inflação não é bom, vamos dizer assim, enquanto que o PIB, tu está com um PIB num resultado maior, seria uma coisa mais aceitável. Então, o IPCA tem erros positivos que significam o quê? Que a autoridade econômica ela foi otimista quanto à inflação. Aí, por que nós
pegando os desvios dos indicadores, porque o processo orçamentário ele é baseado nas previsões de desempenho da economia do Rio Grande do Sul e do Brasil. E por isso, desvios dessa magnitude pode, ao menos, explicar em partes esse desvio que foi apresentado para as variáveis para as variáveis fiscais. Então, como conclusão, o que nós podemos ver é, a partir de 2009, essa deterioração no resultado primário, e também esses desvios grandes de previsão de indicadores macroeconômicos, em que sempre foi a autoridade tende a sempre ser otimista quanto ao desvio de execução e ao desvio de previsão. A questão toda, por exemplo, a gente está começando a fazer um trabalho econométrico e só tem dados anuais, né? E os dados anuais tem uma série muito pequena, né? Outra coisa é esses erros das variáveis macro, a gente não tem demonstrativos pegando as previsões deles, previsões uma periodicidade bimestral, quadrimestral, que permitiria a gente calcular esses desvios aí, esses erros de previsão para explicar os erros, os desvios de execução. Então a análise econométrica a gente não conseguiu fazer. Mas a ideia foi essa, foi chamar a atenção para esse problema do orçamento, que é extremo, os desvios são muito grandes e aumentaram enormemente nos últimos anos, né, os desvios de execução. E o que a gente, na literatura, comenta é a questão do otimismo, né? Para não entrar em várias especulações, o ponto de vista é o seguinte, ó, um cara otimista, nós temos autoridade, as previsões fiscais são extremamente, se deterioraram muito, e a razão básica é o otimismo na previsão do comportamento da economia. Então, tu prevê uma economia que vai crescer muito, tu superestima a tua receita, a receita está muito abaixo do previsto, né? Então a execução é muito grande, e isso gera todo um problema para a política fiscal, para a credibilidade da política fiscal. Esse é o ponto eleitoral. O problema disso, e tem aquele cenário de 2009 amplia, o problema é a credibilidade. Né? Exatamente. Claro que no caso do Estado, como a gente não emite dívida, a nossa credibilidade fica muito ruim com o nosso principal credor, que é a União, né? Mas se a gente tivesse emitido dívida, o mercado todo dizia, não, mas eu não vou comprar dívida desse seguro, seriam muito maiores do que... Quanto aos dados, foi também complicado, porque nós procurávamos no site da Fazenda, no site do planejamento, e para cada ano os dados eles eram diferentes, eram apresentados de outra forma, e aí nós tínhamos que ficar, e estava só em PDF, queriam algo do Excel, tinha que converter, eu tinha que fazer algo para conseguir converter, um script, alguma coisa. E ainda em termos contábeis também, nós tivemos que
pesquisar bastante para ver o que mudava, o que não mudava, o que era assim, o que era de outra forma. Então isso também nós levamos bastante tempo nisso. Isso aí, pessoal. Então tá, parabéns.